Queridos irmãos, boa noite a todos. Para darmos início a este culto de Natal, culto de louvor, adoração ao nosso Deus, peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mas o texto também será projetado aqui à frente. E eu vou pedir que, mesmo sentados, todos nós estejamos fazendo a leitura desta palavra para assim iniciarmos o culto solene ao nosso Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mesmo sentados, vamos fazer a leitura da palavra. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos nesse instante falar com o nosso Deus, suplicar desde já a sua presença nesse lugar, suplicar a sua direção sobre nossas vidas nessa noite. Oremos. Ó Deus soberano, Deus santo, Deus supremo, Deus de infinita graça e misericórdia, ó Pai, nós estamos na Tua presença e o nosso coração, ó Deus, está em festa. O nosso coração se alegra, porque diz a Tua palavra que na presença do Senhor há farturas de alegria, há delícias perpetuamente. Mas nós Te louvamos, principalmente por esse evento, ó Deus, tão significativo, tão oportuno para o cristianismo, que é o evento do Natal. Esse evento, ó Deus, tão importante para nós, onde nós celebramos, onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós Te agradecemos por nos presentear com o Teu Filho amado e por cumprir o Teu propósito soberano através do Teu Filho amado sobre as nossas vidas, pela obra da salvação em Cristo Jesus. Desde já, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento, que o Senhor nos dê sabedoria nesse evento, para que não venhamos apenas nos satisfazer com uma mesa farta, ó Deus, com presentes, ou até mesmo de estarmos nos contentando com as lâmpadazinhas que piscam sobre o nosso olhar, que isso não venha tirar o verdadeiro foco do Natal. Esse evento, ó Deus, tão importante para nós, onde nós celebramos o Teu nascimento. Porque para nós o que importa é que Cristo, ó Deus, nasceu, Ele sofreu e Ele morreu por nós. E nós, ó Pai, só temos a Te agradecer, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Mas que o Senhor também esteja nos dando sabedoria para, ó Deus, aproveitar esta oportunidade para crescer na fé, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E aproveitar esta oportunidade para anunciar, para trazer esta boa notícia de que Cristo veio trazer a paz e a salvação a Deus para os homens. E que a cada dia, ó Pai, o Senhor esteja sendo conosco, que esse evento não venha apenas ser uma data isolada no nosso calendário, mas que o Natal seja constante em nossas vidas, que Cristo de fato venha renascer e venha reinar em nossas vidas em todos os momentos. Que saibamos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome através desse evento e anunciar, ó Deus, a
pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua obra salvadora sobre cada um de nós. Ó Pai, fica conosco nesse momento de louvor, de adoração. Prepara desde já a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que nesse instante o Senhor venha ser o centro da nossa adoração. Que realmente estejamos, ó Pai, com um único foco, que é de, nesse momento, te adorar e glorificar o teu santo nome. Também, Senhor, prepara o nosso coração para que venhamos receber a mensagem da tua palavra nessa noite, que essa palavra, Deus, venha penetrar o mais profundo do nosso coração e que ela venha cumprir o teu propósito soberano sobre nossas vidas. Fica, Pai, conosco e nos abençoa. Estas coisas nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante louvar, adorar o aniversariante dessa noite, nosso Senhor Jesus Cristo. Então convido todos para entoarmos o nosso hinário, os hinos de número 239, Nasce Jesus, e 243, Noite de Paz. Som. Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos
os povos gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos bem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quanto Deus quer bem. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Para aqueles que não trouxeram Bíblia ou que preferem, o texto também será projetado aqui à frente, para que todos nós participemos assim da leitura da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do 18 ao 25 e também capítulo 2, do 1 ao 12. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, também capítulo 2, do 1 ao 12. O texto narra o nascimento de Jesus Cristo. Faremos a leitura alternada. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Capítulo 2, do 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho ao Jordão. Amém? Vamos mais uma vez adorar, como foi recitado no início, nosso Deus forte, nosso conselheiro, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Convidamos o Ministério de Música nesse instante e logo em seguida nós teremos a mensagem natalina com o pastor Rogério. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. O nosso Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito. Em espírito, em verdade,
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar foi que eu nasci, Ministrando louvor, te adorar foi que eu nasci, onde foi o amor. Te adorar foi que eu nasci, ministrando louvor. aleluia, amém? Irmãos, o texto devocional que nós lemos, ele falava dos magos do Oriente. O texto diz que eles procuravam a Jesus. Onde está nascido, onde nasceu o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, perguntavam os magos. Mas depois de procurar, eles encontraram a Jesus. Diz o texto que quando eles chegaram diante de Jesus, eles se prostraram e o adoraram, e eles tiraram os seus tesouros, foi o que nós lemos, e eles ofereceram ao Senhor Jesus como oferta ouro, incenso e mirra. Irmãos, o ano está terminando, e às vezes, comparado com aquilo que Jesus fez, faz e tem feito por nós, às vezes nós não ofertamos nada durante o ano. Eu sei que nós não temos aqui nem ouro, nem incenso, nem mirra para ofertar ao Senhor Jesus, mas você tem a sua vida, você tem o seu coração, e nesse instante você tem a oportunidade de louvar,
de ofertar louvores a Deus. Os magos disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que a nossa presença aqui nesta noite também seja para adorar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Declare nesse instante que você veio para adorá-lo. Vim para adorar-te. Dizer
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Boa noite, meus irmãos. As crianças vão com a tia Letícia. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho. Aqueles que não trouxeram, vai estar aí projetado o texto das Escrituras Sagradas, que está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2. Que narra a história de uma breve passagem sobre um homem chamado Simeão. Isso é uma mensagem até talvez um pouco mais objetiva, mas lições preciosas para nós, o Cântico de Simeão. Lucas capítulo 2, do 25 ao 35, eu vou ler, acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ó Deus soberano, Deus de eternidade, estamos aqui, Pai, diante de Ti, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós precisamos da Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo que Tu escolheste, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para que seja transmitida a Tua palavra de forma fiel, e que esta palavra, Senhor, venha a habitar no nosso coração, que ela frutifique, Deus. Prepara o nosso coração para recebê-la, seja a palavra Tua para nós. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração por amor de Ti mesmo, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação, para a transformação da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. O povo judeu vivia na expectativa da chegada do Messias. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê isso. Mas nos tempos de Jesus, nem todos esperavam o Messias, que seria o homem, ou aquele que veio para salvar o homem do império das trevas. Alguns esperavam um Messias político, quem sabe outros esperavam um Messias guerreiro que ia pegar uma espada e iria libertar Israel da tirania, por exemplo, do Império Romano. Mas graças a Deus sempre houve aqueles que esperavam o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Aqueles que criam em promessas, por exemplo, de profecias que nós já lemos aqui, Isaías 9:6, porque o menino nos deu, um filho se nos deu, o governo está nos seus ombros. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai de eternidade, o príncipe da paz. Sempre houve, graças a Deus, quem cria nestas promessas e nestas profecias. E no tempo de Jesus, tinha homens sim, pessoas como Zacarias, como Isabel, como Simeão, como Ana, pessoas que estavam esperando aquele que Deus haveria de enviar, o Messias, o Salvador do mundo. Estes homens, essas pessoas piedosas, esperavam aquele que haveria de salvar o mundo. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, temos o relato de um desses homens, um homem chamado Simeão, um homem que aguardava a chegada do Salvador e um homem que se encontrou pessoalmente com esse Salvador, mesmo que naquele momento ele fosse apenas um bebezinho. E nós vamos tratar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ver um pouco da vida deste homem. Quem era este homem? O que este homem esperava? O que este homem declarou acerca do Senhor Jesus Cristo? Eu quero dividir essa mensagem aqui em 3 partes, e a primeira delas, eu quero falar sobre este homem justo e piedoso, que era justo e piedoso, mesmo em tempos sombrios. Olha o versículo 25. O versículo 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso. Meus irmãos, a gente lê algo assim, a gente pode achar algo comum. E por que o destaque aqui nestas características deste homem? Porque na época que este homem viveu, Israel vivia numa situação religiosa muito crítica.
Israel estava degenerado do ponto de vista espiritual, Israel vivia tempos difíceis, tempos complicados. E é nesse contexto que Simeão é apresentado como um homem justo e piedoso. Ele era justo porque ele dava bom testemunho, ele tinha um bom testemunho diante dos homens. Ele era piedoso porque ele era devoto com relação à lei. Era um homem religioso, um homem que guardava a lei do Senhor. Essas são características marcantes, principalmente considerando o contexto de decadência religiosa que Israel passava. Era um homem guiado pelo Espírito Santo, obediente à palavra de Deus. Aqui, portanto, meus irmãos, há uma importante lição. Mesmo em momentos de degradação, mesmo em momentos em que o mundo está mergulhado em tempos difíceis, com crise na área moral, na área religiosa, mesmo nesses contextos e tempos difíceis, Deus sempre vai preservar aqueles que vão perseverar na fé. Isso é maravilhoso para nós, porque a gente olha, por exemplo, pelo que tem acontecido no mundo. A gente olha nos filmes, nos jornais, nas séries, cada vez mais é ensinando o que há de errado. E quando a gente olha para o mundo, para os governantes, a gente fica preocupado, fica pensando que as coisas só tendem a piorar. A situação é cada vez mais difícil. Mas aqui tem essa lição, meus irmãos. Por mais que a situação seja difícil, Deus vai preservar aqueles que são fiéis. Tem um autor chamado J.C. Ryle que ele diz que por menor que seja a igreja, por menor que a igreja venha a ser, em determinadas épocas, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E ele diz, é só lembrar que na época de Sodoma havia um Ló, na época da Babilônia havia um Daniel. E é assim, meus irmãos, no meio da igreja. Vocês lembram lá do relato de Elias? Elias olhava para ele, para a situação crítica que ele passava, e ele chegou a declarar para Deus, Senhor, só restou eu. Eu fiquei só. Mas o Senhor lá diz, no livro de 1 Reis, capítulo 19, Deus dá uma resposta para Elias. Deus diz assim, também eu preservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós vivemos dias difíceis, mas nós temos que entender, meus irmãos, que Deus vai preservar aqueles que são tementes à lei, aqueles que são tementes a Ele. Graças a Deus que a gente olha para os nossos dias e a gente consegue ver também pessoas piedosas. O texto nos diz aí que esse homem piedoso esperava a consolação de Israel. Isso é uma referência ao Messias. Aqueles que esperavam o Messias acreditavam que a sua vinda seria em tempos difíceis, quando Israel estivesse passando por tempos difíceis. Por isso que eles chamam de consolação de Israel. É uma mensagem de esperança. Tem uns autores que citam uma oração no meio dos judeus, que a oração é a seguinte, que eu veja a consolação de Israel. E Simeão viu. Esta oração se cumpriu em Simeão. Este homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, orava por essa consolação, ele teve sua oração respondida. Simeão recebeu uma promessa que não morreria antes de ver a salvação encarnada. O versículo 26 diz isso, olha aí o versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E o versículo 27 nos diz aí que Simeão foi impulsionado pelo Espírito Santo, conduziu ele até o templo,
naquele exato momento, no mesmo dia, no mesmo momento em que os pais do Senhor Jesus estiveram ali com ele no templo, José e Maria foram ali cumprir o que a lei exigia, e o Espírito Santo declarou para Simeão, para ele ir para ali, naquele exato momento, porque ele vai cumprir, o Espírito Santo vai cumprir a promessa que fez. E aqui nós temos a segunda parte dessa mensagem, que vai do versículo 29 ao versículo 32, a gente vê em Simeão, um homem que profere um cântico por ter visto a salvação encarnada. O versículo 29, o 28 diz que ele vai ali para o templo, ele olha José e Maria com o bebê, Jesus, ele toma ele nos braços e louva a Deus dizendo, conforme o versículo 29, diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Nós vemos aqui a satisfação de um homem por ter visto o Senhor Jesus. O texto não diz, mas provavelmente Simeão já era uma pessoa idosa. Parece que ele estava esperando apenas o cumprimento da promessa para ele morrer. E a gente vê aqui um homem que não tem medo da morte. Meus irmãos, se tem algo que nos causa pavor, ou em muitos, é a expectativa da morte. Mas o texto nos mostra que este homem não tinha medo da morte. E por que ele não tinha medo da morte? A resposta é porque este homem tinha uma fé firme, uma fé em Deus, uma fé no Filho de Deus, que estava ali diante dele. E é por essa fé que ele podia dizer que ele podia partir naquele momento. Eu fico pensando quantos de nós tem coragem mesmo de orar sinceramente, dizendo: Senhor, já estou pronto, agora pode me levar. Simeão sabia que a sua hora estava chegando. E como é que ele encara isso? Não é com pavor, ele diz: eu já estou pronto. Na verdade, parece que a palavra mostra que ele diz: eu já quero ir, chegou a minha hora. Meus irmãos, como é difícil aqueles que não têm Cristo na sua vida, aqueles que andam distante do Senhor Jesus Cristo, como é terrível o pavor da morte. Porque nossa vida não se limita apenas a esta aqui, a nossa existência não se limita apenas a esta vida. E aqueles que não têm a segurança da salvação, aqueles que não têm Cristo na sua vida, encara a realidade da morte com um pavor gigantesco. Por outro lado, aqueles que creem em Cristo, há esperança de uma vida infinitamente melhor do que esta que nós temos aqui. Há paz para estas pessoas, não que a gente viva desejando partir, morrer logo, mas tem paz no coração, como demonstra esse homem aqui. Quando ele encarou o Senhor Jesus, mesmo um bebê, a promessa cumprida, ele diz: Senhor, agora eu estou pronto para ir. Já pode, Senhor, me despedir em paz. E nos versículos 30 a 32, Simeão agora vai declarar que aquela criança que estava ali, diante dos seus olhos, era a salvação. Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Tem um autor que diz que, embora o que Simeão estivesse vendo era apenas um bebê, os seus olhos físicos estavam vendo apenas um bebê, quem sabe um bebê impotente,
A visão profética de Simeão enxergou diante dele não apenas só um bebê, mas a salvação do mundo. Como eu falei, muitos judeus estavam esperando um Messias, mas quem sabe apenas um libertador do domínio do Império Romano. O que Simeão viu não foi isso, o que Simeão viu foi Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Ele entendia que a maior necessidade do ser humano, e olhando para o seu povo judeu, não era ser liberto do Império Romano, era ser liberto do império das trevas, liberto do pecado que conduz o homem, que empurra o homem, que leva o homem para o inferno. Simeão não viu diante dele apenas um bebê impotente. Ele viu diante dele o Salvador do mundo. A salvação, ele chama de a salvação. Aquele por meio de quem Deus iria dar salvação a seu povo. Com certeza, quando a gente olha isso, a gente vê o texto que nós lemos no início do culto, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Agora a gente entende o que Simeão está dizendo. Tem um outro autor que diz que a simples presença no mundo desse bebê de Belém, muito antes do cumprimento do seu ministério terreno, esse bebê já foi reconhecido como a manifestação da graça salvadora de Deus. Deus preparou a salvação, olha o versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Foi Deus que preparou essa salvação. Infelizmente, se celebra aí o Natal de tantas formas. A gente esquece de entender esse sentido, que Deus enviou o seu Filho para se encarnar, morrer e pagar os nossos pecados. Versículo 32, diz que Ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, de Israel. Ele é a luz para os gentios, mas Ele é a luz também para Israel. Só que o autor aqui fez questão de dizer, ou a declaração profética de Simeão declara aqui, que o Senhor Jesus é luz para os gentios. Porque os gentios não tinham a mínima consciência que estavam perdidos, que estavam na escuridão, que precisavam de um Salvador. Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo ilumina, ou iluminou muitos gentios. Aqueles que viviam na escuridão, que adoravam a criatura ao invés do Criador. Jesus é a luz que resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Disse João no capítulo 1, versículo 5. O mundo estava em trevas e a luz que é o Senhor Jesus Cristo veio dar luz aos homens. Luz espiritual. E Simeão diz que ele é a glória de Israel. Por que ele é glória de Israel? Meus irmãos, que honra para Israel ser a nação escolhida da qual sairia o Messias. Como disse Paulo, Jesus Cristo é o Messias. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Simeão viu naquele bebê a luz do mundo. Essa luz continua brilhando. Mas nós sabemos, irmãos, que muitos hoje estão na escuridão e na ignorância. Muitos não têm a mínima consciência
de que estão indo para o inferno, de que o inferno, que há uma punição eterna, que não precisa a gente fazer nada para ir para o inferno. Estão em trevas, precisam da luz. Essa luz continua brilhando, cabe à igreja pregar o evangelho, levar a luz para aqueles que estão em trevas. O versículo 33 diz que o pai e a mãe do menino estavam admirados do que se dizia. Alguns autores questionam, e eu também, mas por que eles ficaram admirados, né? O anjo já tinha dito para Maria, as profecias já diziam isso, mas ao que tudo indica aqui, o que eles estavam admirados era que tudo que Simeão estava dizendo estava de acordo com aquilo que os mensageiros de Deus já haviam falado. Simeão teve o privilégio de ver a salvação de Deus diante dos seus olhos. Ele não viu só um bebê. Ele viu a salvação de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a gente vê aqui em Simeão um homem que abençoa e um homem que profere uma profecia. Versículos 34, 35. O 34 diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quando a gente olha para o versículo 34 e o versículo 35, a gente chega a uma conclusão. E é isso que as pessoas não entendem. É por isso que a gente vê por aí o Natal sendo comemorado de forma mais absurda possível. Os versículos 34 e 35 nos ensinam que a história do Natal, o envio do Filho de Deus, não é uma mensagem apenas de doçura, como dizem alguns autores. Não é apenas luz. A salvação seria comprada por um alto preço. E o versículo 34 fala não só de levantamento, não só de restauração. O versículo 34 fala também de ruína. O Evangelho, Paulo disse isso, que o Evangelho é cheiro de morte para aqueles que se perdem. Então a mensagem do Natal, a mensagem do envio do Filho de Deus, não é para salvar todos, é para salvar muitos. E Simeão profeticamente fala aqui que haverá não só levantamento, haverá ruína. E ruína para quem? Ruína para aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que se afastam de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem do Evangelho sempre cumpre o seu propósito. Ele salva os eleitos e evidencia a condenação daqueles que estão indo para o inferno, porque rejeitam a Cristo. Eles vão morrer nos seus pecados. Olha o 34, meus irmãos. Esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento.
Mensagem de Natal não é só aquela coisinha bonita que a gente vê nas redes sociais. A foto de famílias reunidas sorrindo. Para aqueles que têm Cristo na sua vida, é de levantamento, e a palavra levantamento aí no original é ressurreição, é reviver, é crer em Cristo. Mas é também uma mensagem de ruína, é pedra de tropeço, como a palavra de Deus nos diz. Então, o que é que nós vamos fazer com essa mensagem? Quem crê, pela graça de Deus, vão ser levantados, vão ser salvos. Deus é soberano na sua eleição. Mas a palavra de Deus nos diz também que os homens são responsáveis pelas suas decisões. Não há neutralidade com relação a Cristo. Sempre há uma decisão com relação a Cristo. E a nossa decisão com relação a Cristo é a decisão mais importante que nós podemos tomar. O que nós faremos com o Senhor Jesus Cristo? Eu fico olhando o ambiente lá. Maria e José levando o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias tão aguardado, estava ali no templo. E quantos não passaram por ele e nem perceberam isso? É por isso que Simeão diz aqui, profeticamente, que aquele menino estava destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos. A atitude das pessoas para com Cristo é que vai fazer diferença. É decisiva para o destino eterno. Alguns rejeitam, outros, pela graça de Deus, creem em Cristo. Não há neutralidade, meus irmãos. Não há neutralidade. O Senhor Jesus Cristo disse isso em várias ocasiões, que as pessoas ou são a favor dele ou são contra ele. Por exemplo, Lucas, capítulo 11, versículo 23, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí, finalizando aqui praticamente, Simeão diz no versículo 35, que uma espada traspassará a alma de Maria. O que Simeão está dizendo é que Maria iria sofrer por causa dos sofrimentos de Cristo. Ele não está dizendo que ela vai fazer algum tipo de sacrifício redentor, colaborar com algum tipo com alguma contribuição para a salvação dos pecadores. O que Simeão está dizendo é que essa espada que traspassará o coração de Maria se refere aos sofrimentos de Cristo. Sobretudo a morte, que ela haveria de testemunhar. O evangelho narrado por João, no capítulo 19, nos mostra lá que Maria estava junto à cruz e viu seu filho crucificado morrendo. Naquele momento, uma espada traspassou a alma dela. A mensagem do Natal é uma mensagem de salvação para aqueles que creem. Mas ela evidencia a ruína de muitos, porque muitos rejeitam a Cristo. 3 coisas a gente viu sobre este homem. Um homem justo e piedoso, mesmo em tempos sombrios. Um homem que profere um cântico por ter visto a salvação encarnada diante dos seus olhos.
e um homem que profere uma bênção e uma profecia. E eu quero deixar aqui 2 lições para nós, para a gente encerrar esta mensagem. Primeira lição é que, pela graça de Deus, nós sejamos servos justos e piedosos neste mundo caído, neste mundo sombrio. Que nós possamos viver de tal modo que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Que possamos influenciar positivamente as pessoas, para que as pessoas possam vir até Cristo. E que nós façamos isso por palavras e com a própria vida. O mundo precisa de bons exemplos. Esse mundo que está na escuridão, esse mundo precisa da luz de Cristo, e Paulo vai dizer que nós somos luzeiros neste mundo, a refletir a luz de Cristo, com a nossa vida, com o nosso bom testemunho. E a segunda lição é que a gente tem que ter consciência que Cristo nasceu para dar vida ao seu povo. E que nós precisamos receber esta vida no nosso coração, por meio da fé. Simeão disse que estava preparado. Mas por que ele disse que estava preparado para a morte? Ele disse isso porque ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador, o Salvador do mundo. E eu repito aqui uma mensagem que deve ecoar no nosso coração. É entender que este menino que nasceu em Belém, numa manjedoura, esse menino ele está destinado para a salvação, mas ele também está destinado para a ruína de muitos. E muitos hoje continuam rejeitando a Cristo. Os próprios judeus não reconhecem, muitos deles, não são todos, muitos judeus não reconhecem que aquele bebê que nasceu em Belém, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo, eles estão aguardando um Messias. As pessoas rejeitam a Cristo, mas graças a Deus que tem aqueles que recebem a Cristo no seu coração. Entenda isso, você nunca vai ser neutro com relação a Cristo. Ou nós amamos a Cristo, ou nós desprezamos a Cristo. Tem um autor que diz que o cântico de Simeão é um cântico missionário, que nos impulsiona para pregar o Evangelho, e que anuncia também essa mensagem de salvação. Cristo exige de nós uma resposta. Ou é com Ele ou é contra Ele. Não há neutralidade. Olhe para a sua vida. Qual a sua postura hoje com relação a Cristo? Que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, seja a luz também no seu coração, no meu coração. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, foi humilhado, foi crucificado para pagar os pecados daqueles que nele creem. Receba o Senhor Jesus Cristo no seu coração
como a luz de Deus, como a salvação que Deus enviou ao mundo. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus toque no nosso coração verdadeiramente. Nós precisamos do nosso Deus maravilhoso. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho, o Deus que desceu dos céus, dos mais altos céus, e veio a este mundo, se humilhou, morreu na cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida, nos ajude a termos consciência disso e que nós precisamos de Ti, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer agora um momento de ofertório e logo em seguida aí nós vamos encerrar, tem as crianças ainda também. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse trabalho hoje aqui, pela Tua presença conosco, ó Deus, pelo Teu povo reunido aqui na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada ato desse trabalho, por tudo que aconteceu, Senhor, e nós podemos sair daqui, Senhor, alegres, porque tivemos o privilégio de te adorar, de te louvar, de ouvir a Tua voz, de nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. Continue abençoando, ó Deus, a vida do Teu povo, a vida desta igreja, Senhor. Continue a nos despertar a cada dia, Senhor, para que possamos nos envolver mais com o Teu reino, com a Tua obra, Senhor. Deus, querido Deus amado, te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas depositadas aqui no gasofilácio, ó Deus, que servirá de manutenção para a Tua casa, que o Senhor venha a multiplicar a cada dia, Senhor, e abençoar ricamente a vida do Teu povo, Senhor, para que cada um de nós tenha condição de contribuir financeiramente para o crescimento do Teu reino. Nós te pedimos que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana de comunhão contigo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde daqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar reerguendo, levantando aqueles que se acham caídos, aqueles que se acham enfraquecidos, Senhor, frios espiritualmente, que o Senhor possa estar levantando, abençoando, Senhor, e que a Tua igreja aqui
possa continuar a crescer para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as virtudes, o poder do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Queria apresentá-los um pequeno poema. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor.